Se a gente pegar, sei lá, entregar uma receita de bolo super detalhada para dois confeiteiros diferentes, a probabilidade de saírem do forno dois bolos praticamente idênticos é gigantesca, né? Aham, com certeza. A instrução tá toda ali. A execução acaba sendo super mecânica, tipo seguir um passo a passo mesmo. Pois é, mas se a gente entregar exatamente o mesmo artigo de uma lei constitucional para dois juízes diferentes, existe uma chance enorme, mas muito real mesmo, de que eles deem sentenças diametralmente opostas. Nossa, sim. E o mais chocante dessa equação toda é que, do ponto de vista do sistema, ambos podem estar, assim, absoluta e legalmente corretos. Exato. Hoje, a nossa missão nessa nossa imersão é justamente desvendar os mistérios de como as leis são lidas, compreendidas e aplicadas. O nosso material de base é riquíssimo, cheio de artigos acadêmicos, teorias clássicas. É uma jornada que vai desde aquela época em que se acreditava que a lei era, tipo, um manual de instruções perfeito, até as teorias modernas, sabe? Aquelas que veem o direito como um organismo vivo. É, porque convenhamos, ler um texto jurídico não é como ler a tal da receita de golo. As palavras têm muito peso, têm história, consequências reais na vida das pessoas. Com certeza, e acho que para ancorar bem os conceitos logo de cara, a gente precisa fazer uma distinção fundamental para quem está ouvindo a gente. A hermenêutica é a ciência teórica. Ela é quem fornece os métodos. Certo, a caixa de ferramentas, né? Isso. Enquanto a interpretação é a aplicação prática desses métodos no caso concreto. É quando o juiz pega a ferramenta e usa na vida real. Tá, então vamos desempacotar isso. Porque a humanidade passou, assim, séculos tentando evitar justamente esse caos interpretativo, né? Nossa, muitos séculos. A busca pela previsibilidade é antiga. E para entender as ferramentas complexas que a gente vê operando nos tribunais de hoje, a gente precisa olhar para trás. Mais especificamente para a maior tentativa de engessar o raciocínio jurídico que já existiu. Você está falando da França, né? Pós-Evolução Francesa. Exatamente. Ali no final do século XVIII e início do século XIX, com aquele famoso Código de Napoleão de 1804. Ah, o grande berço da chamada escola de exegese. E, sabe, o contexto mental e político daquela época explica praticamente tudo. A burguesia tinha acabado de tomar o poder. E eles morriam de medo dos juízes, não é? Pavor absoluto. Eles tinham um pavor dos juízes do antigo regime, porque aqueles juízes decidiam com base em privilégios, em conveniências reais. Então a nova classe dominante precisava de segurança jurídica para os negócios deles prosperarem. Claro, precisavam de regras claras para o jogo do capitalismo rolar. Exato, daí eles criaram um dogma, uma crença positivista quase religiosa, tipo assim, a ideia de que o direito moderno era um sistema dotado de completude, coerência e unidade absolutas. Nossa, mas espera aí, como é que eles podiam ser tão ingênuos? Tipo, como um grupo de juristas parisienses em 1804 podia genuinamente acreditar que um único livro de regras ia prever todas as disputas comerciais e familiares do futuro? Parece loucura, né? Mas era menos ingenuidade, muito mais um projeto de poder disfarçado de ciência. Ah, entendi. Uma ilusão de ótica legislativa proposital. Exatamente. Ao afirmar que o código era perfeito e fechado, ele justificava aquela tese do Montesquieu de que o juiz deveria ser apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. A famosa boca da lei. O juiz era só um megafone do legislador, então. Um mero aplicador de silogismos lógicos. O juiz era terminantemente proibido de criar ou interpretar qualquer coisa além da letra fria do texto. Porque para eles, interpretar significava usurpar o poder de quem fez a lei. Então era uma contenção de danos total. Se lei é a premissa maior e o roubo que um pão é a premissa menor, a sentença de prisão saía automática, sem espaço para pensar no contexto da fome ou na intenção. Isso mesmo, matemático e frio. Mas, né, a gente sabe que essa máquina engasgou muito rápido. Lógico que engasgou. A linguagem humana é super ambígua, é escorregadia demais. Uma única palavra no código podia ter vários sentidos, e como o juiz estava amordaçado sem poder inovar, ele precisava de umas ferramentas para se virar.
Ferramentas que parecessem puramente científicas, sabe? Para dissecar o texto sem dar a impressão de que ele estava inventando alguma coisa da própria cabeça. E aí que eles vão lá atrás e resgatam conceitos do direito romano, né? Dividindo a lei em 3 partes principais para tentar entender como ela funciona. Isso, eles separavam o corpus, que é a letra escrita ali no papel, a tinta mesmo, a ratio, que é a finalidade técnica, o motivo daquela norma existir, e a mens, que seria o tal espírito da lei. E para conseguir dissecar esse corpo, surgem os tão famosos métodos clássicos de interpretação. Exato. Mas, olha, não dá para pensar nesses métodos como um menu de restaurante onde você escolhe o que quer. Eles funcionavam mais como degraus de uma escada de emergência. Uma escada de emergência para quando o texto dava pau. Perfeito. O primeiro passo instintivo do juiz era sempre o método gramatical ou literal. É o apego à lexemática mesmo. Tipo, se a lei diz a palavra fruto, o juiz vai lá investigar se foi usado no sentido da botânica, uma maçã, ou no sentido de rendimento financeiro, de um aluguel, entende? Mas, assim, a gramática pura é um beco sem saída na maioria das vezes. Uma vírgula mal colocada destrói um direito inteiro. Então, quando a análise das palavras não resolvia o problema, o juiz subia um degrau e apelava para o método lógico. A busca desesperada por manter o sistema rodando através de deduções formais. Aquele negócio de que, se a lei permite que você construa um prédio de 10 andares, a lógica formal diz que quem pode o mais, pode o menos. Logo, eu posso construir um de 5 andares, mesmo que a lei nunca tenha citado o número 5 na vida. Isso. É a famosa interpretação a contrário sensu e outras regrinhas de lógica. Mas a lógica também falha se a lei for míope, né? Se a gente focar só na lógica de um artigo isolado, dá para cometer atrocidades jurídicas. Com certeza. E é isso que leva a gente para o próximo degrau, o método sistemático. A regra de ouro aqui é que a lei não é um bando de frases soltas. O ordenamento jurídico é uma rede, uma arquitetura interdependente. Tem até um jurista alemão clássico nas fontes, o Horst Bartholomeizig, que alertava que é proibido ler o segundo parágrafo de uma lei sem ter entendido o primeiro. E que é impossível aplicar um artigo sem entender o capítulo inteiro onde ele está morando. Exatamente. Agora, e quando a gramática, a lógica e o sistema simplesmente não dão conta porque a sociedade mudou demais? Aí entra o meu método favorito, só pela prepotência dele. O método histórico. A tal da ocasio legis. A ideia de tentar invocar o fantasma do legislador para descobrir o que se passava na cabeça dos pais fundadores. E aqui tem uma analogia maravilhosa rolando nas academias de direito do Brasil. Usar o método histórico hoje é como tentar descobrir o sentido de uma lei baseando-se só na vontade de quem a escreveu há mais de 100 anos. As fontes até comparam com Dom Casmurro. Nossa, essa analogia é genial. Não é? É tipo achar que a única forma de saber se a Capitu traiu o Bentinho é fazendo uma sessão espírita e perguntando para o Machado de Assis. A grande sacada aqui é que o texto, uma vez que é publicado, ele ganha vida própria. A hierarquia do autor sobre a obra meio que acaba. Essa metáfora mostra bem o colapso daquela ilusão da exegese. O texto se desgarra do cordão umbilical de quem fez a lei. Pensa numa lei criada lá em 1916 sobre quem manda na família. Não dá para ler isso com a cabeça de 1916 em pleno século XXI, né? É impossível. E é por isso que o método teleológico ou sociológico acabou virando a última fronteira clássica, forçando o juiz a buscar a finalidade social atual daquela norma. Para que ela serve hoje, na nossa realidade? Exato, é a adaptação da lei para as necessidades do presente. Bom, então a gente tem essa narrativa, os juízos equipados com todas essas ferramentas para ler o texto. Mas e quando a realidade apresenta um problema que, tipo, não está no texto de jeito nenhum? Quando o sistema dá aquele tilt completo. Isso. A ilusão do código perfeito desmorona. O primeiro grande cenário de falha é o que a gente pode chamar de buraco negro jurídico, as lacunas. Nossa, a lacuna é o terror de qualquer sistema codificado. Imagina, o conflito aconteceu no mundo real. As pessoas estão lá no tribunal brigando, exigindo uma solução, e a lei é absolutamente silenciosa sobre o assunto, não tem nada escrito.
E o grande problema é que, no nosso Estado de Direito, tem uma regra chamada vedação ao non licet, que é um nome chique para dizer que o juiz não pode simplesmente lavar as mãos e falar: ah, a lei é omissa, vão embora, que eu não vou julgar. Uhum, ele é obrigado a dar uma decisão, não importa o que aconteça. E como o sistema resolve esse erro de software onde falta o código? Ele cria os chamados processos de integração. Aquela história da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, o famoso artigo 4º, que manda usar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Isso. E a analogia é de longe a sacada mais inteligente. Pensa num exemplo bem prático. Imagina uma lei municipal super antiga que diz que é proibido entrar de cavalo no parque da cidade. Tá, proibido cavalos. Daí, corta para os dias de hoje. Entra um cara num patinete elétrico, super veloz, quase atropelando as crianças. Não existe lei municipal nenhuma falando de patinete. Lacuna total. E o juiz não pode inventar um crime novo do nada, porque isso é contra a Constituição. Mas, para regular o uso do parque ali, ele aplica analogia. Ele pensa, qual era a ratio, a finalidade da lei do cavalo? Era proteger os pedestres de veículos rápidos e perigosos. Então ele pega essa regra e estende para o patinete. Sensacional. O buraco é preenchido com a mesma lógica. A analogia acaba salvando o sistema de ficar paralisado. Salva mesmo. Mas tem um segundo cenário de falha que, na minha opinião, é muito mais destrutivo do que o silêncio da lacuna. Ah, quando o sistema entra em curto-circuito e ataca a si mesmo. O problema das antinomias. Exatamente. É quando você tem duas normas, ambas super válidas, mas elas entram em rota de colisão direta. Uma lei diz que é proibido fazer algo e a outra lei diz que é permitido fazer a mesma coisa. Duas leis brigando. E os critérios clássicos para resolver isso parecem protocolos automáticos de computador, né? Primeiro tem o critério hierárquico. Isso, tipo, se uma portaria de um ministério fala que uma empresa pode jogar lixo no rio, mas a Constituição Federal fala que o meio ambiente tem que ser protegido, a Constituição esmaga a portaria. A lei superior sempre deleta a inferior. Mas e se elas tiverem a mesma hierarquia? Aí o sistema puxa o critério temporal. Uma lei de 1800 e bolinha diz que a esposa precisa de autorização do marido para trabalhar. Aí vem uma lei de 2002 e diz que não precisa. A lei nova desliga a lei velha. Simples assim. Sim, e, por fim, tem o critério de especialidade. Imagina que o Código Civil tem uma regra geral para todo tipo de contrato, mas existe uma lei específica só para contrato de aluguel. A lei específica sempre afasta a geral. Limpo, frio e super funcional. Pelo menos até a página 2, né? Porque aqui é que a coisa fica realmente interessante e eu sinto que o sistema vai quebrar de novo. Ah, vai quebrar com certeza. Porque, olha só, esse protocolo de solução é lindo na teoria. Mas e se a colisão for entre duas normas que têm exatamente a mesma hierarquia, foram criadas ao mesmo tempo e são igualmente gerais? A famosa colisão de direitos fundamentais na Constituição. Isso, o clássico direito à privacidade versus o direito à liberdade de imprensa. Imagina que vaza um escândalo de uma celebridade. A privacidade exige que ninguém fale nada, e a imprensa exige que tudo seja publicado. E aí os critérios clássicos entram em pane total. O hierárquico é inútil, porque os dois são direitos fundamentais. O temporal também, porque os dois nasceram na Constituição de 88. Pois é, uma regra simplesmente não pode assassinar a outra, sem destruir o equilíbrio da Constituição inteira. E é justamente a percepção desse abismo, dessa falha bizarra do sistema clássico, que prepara o terreno para uma das figuras mais divisivas do direito no século XX, o Hans Kelsen. Nossa, o Kelsen. Ele olhava para essa bagunça toda, juízes fazendo malabarismos históricos, caçando o espírito da lei, preenchendo buracos com costumes. E ele sentia repulsa. Ele achava tudo isso uma falta de rigor científico absurda. Ele queria dar uma faxina no direito, né? Uma faxina completa. A missão dele era higienizar o sistema, tirar qualquer contaminação de moral, de sociologia ou de política da análise jurídica. Daí ele lança o positivismo normativista. Para o Kelsen, o direito tinha que ser uma ciência purinha, exata, preocupada única e exclusivamente com a validade das regras. A teoria pura do direito.
Aquele famoso conceito de que o direito é um sistema escalonado, uma pirâmide. Exato. Uma norma só tem validade porque existe uma norma superior que diz que ela pode existir, até chegar no topo, na norma hipotética fundamental. O lance do Kelsen é a separação radical entre validade e justiça, né? O direito não tem a ver com a moral. A ciência do direito só descreve o que está lá, ela não valora. Para um kelseniano, se a lei passou por todo o rito certinho de aprovação, mesmo que ela seja moralmente terrível, ela é válida. Ponto final. Isso mesmo. E foi esse isolamento extremo que levou Kelsen a criar o conceito revolucionário da moldura, a teoria da interpretação dele. Como funciona essa moldura? Bom, ele não era bobo de achar que o texto daria uma resposta única e perfeita sempre. Então ele diz que a lei cria uma espécie de moldura com várias interpretações possíveis lá dentro. Tá. E todas elas são válidas? Sim, dentro dos limites da moldura, você pode ter 4 ou 5 interpretações válidas para o sistema. E escolher entre elas não é um ato de conhecimento científico, é o que ele chamava de um ato de vontade da autoridade, no caso o juiz. Eu adoro uma analogia visual que tem no material que transforma o cientista do direito do Kelsen num garçom. O garçom de um restaurante de luxo chega na sua mesa, te entrega o cardápio e fala, olha, dentro da nossa moldura a gente tem a opção A, B e C. Ele só descreve as opções válidas. Exato. Mas o garçom, sendo o cientista puro, não pode opinar se o prato A é mais justo ou mais saboroso que o B. Ele só mostra o menu. Quem escolhe o prato, num ato de vontade, é o juiz. Mas espera aí. Pode falar? Se a ambição inteira do Kelsen era transformar o direito numa ciência exata para fugir do caos, no momento em que ele fala que o juiz pode escolher qualquer interpretação puramente pela vontade dele, ele não jogou a ciência pela janela? É a grande contradição, né? Sim. Tipo, isso não legitima o próprio arbítrio e insegurança jurídica que ele tanto queria evitar? Nossa, você tocou exatamente na ferida. É o calcanhar de Aquiles do Kelsen. Porque, no fim das contas, a decisão do juiz escapa da ciência e vira pura discricionariedade, puro poder. O cientista mapeia a fronteira, mas o juiz age como um rei lá dentro. Historicamente, a gente sabe que a humanidade pagou um preço caríssimo por separar o direito da moral de forma tão cega. Devastador. Se a gente olhar para as barbáries legalizadas na Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários faziam tudo de forma perfeitamente legal, validada por essas molduras legislativas da época, o juiz só aplicava a lei porque ela era formalmente válida e a moral estava fora da equação. E foi justamente essa insatisfação profunda com a discricionariedade perigosa do Kelsen, junto com o trauma do pós-guerra, que forçou uma mudança estrutural absurda no pensamento jurídico, não foi? Sim, o mundo percebeu que a desculpa do "a lei é a lei" não servia mais. Mas, ao mesmo tempo, ninguém queria voltar para o romantismo maluco daquelas antigas escolas antipositivistas, tipo a escola do direito livre, que dizia para o juiz basicamente abandonar a lei e decidir com base no coração dele. O que seria outra tirania gigantesca, convenhamos. E a chamada nova hermenêutica, impulsionada por aquela virada ontológico-linguística do Gadamer e do Friedrich Müller. E eles trazem o resgate da razão prática, mas sem cair no direito natural puro. A grande sacada deles é a diferença crucial entre texto e norma, certo? Aquele lance do iceberg. Exato. A metáfora do iceberg é perfeita para isso. O texto escrito ali na lei é só a pontinha que a gente consegue ver, a parte para fora d'água. E a norma? A norma é o iceberg inteiro, que é o resultado da interpretação construída junto com a realidade, com o caso concreto. O texto só vira norma quando colide com a vida real. Interpretar não é mais só ler em voz alta. É construir ativamente. E quem bate de frente com o positivismo para consolidar isso é o filósofo norte-americano Ronald Dworkin. Ele critica ferozmente o garçom do Kelsen. Nossa, o Dworkin muda as regras do jogo. Ele diz que o positivismo errou feio ao achar que o direito era feito só de regras. Aquelas ordens rígidas de tudo ou nada, tipo, pare no sinal vermelho. E o que ele adiciona nessa mistura? Ele adiciona os princípios. Ele expande a complexidade do sistema, dizendo que princípios fundamentais ganham força normativa de verdade.
Eles deixam de ser só enfeites ou conselhos morais e passam a ser o motor que guia o direito. E aí que a gente volta para aquele problema sem solução lá de trás. O choque entre os direitos fundamentais. A nova hermenêutica usa técnicas modernas como a ponderação e a proporcionalidade para resolver a colisão de princípios. Isso mesmo. Em vez de declarar um princípio inválido e jogar ele no lixo, o juiz pesa qual deve prevalecer no caso concreto. E o Dworkin amarra isso muito bem com a tese da única resposta correta, né? Em vez de escolher qualquer coisa dentro da moldura, o juiz tem o dever de buscar a interpretação que respeite a coerência da história institucional do direito. Sim, a chamada integridade do direito. Eu acho genial o conceito dele do romance em cadeia, o chain novel. Ele diz que o juiz é como um autor, escrevendo o próximo capítulo de um livro que já começou a ser escrito por vários outros autores antes dele. Essa metáfora é muito forte. Demais, porque o juiz não pode simplesmente inventar qualquer maluquice. Ele tem que respeitar a tradição, ler os capítulos anteriores, mas ao mesmo tempo precisa usar a criatividade para fazer a história fluir da forma mais justa possível para o futuro. Como é que isso, na prática, combate aquele achismo judicial? Bom, a teoria do romance em cadeia combate o achismo porque obriga o juiz a fundamentar exaustivamente a decisão dele na história da comunidade e nos princípios vigentes. Ele não tira a decisão do nada, mas é super importante a gente fazer uma pausa neutra e imparcial aqui. Opa, vamos lá. Quando Dworkin coloca os princípios como forças normativas, até criticando aquela máxima de tratar os iguais igualmente, isso mexe com estruturas políticas muito profundas. Cortes ao redor do mundo começaram a usar princípios de forma extensiva. E isso divide opiniões. Muito. Setores mais progressistas acham incrível, porque veem nisso a ferramenta para expandir direitos e suprir a inércia dos políticos. Já as correntes conservadoras enxergam um perigo enorme, argumentando que juízes acabam legislando através de princípios superelásticos, invadindo a esfera que deveria ser do Congresso. É um debate inflamado mesmo. Sim, e a nossa função aqui não é tomar partido sobre qual visão de mundo está certa, mas sim relatar de forma neutra que a mecânica de ponderação e a busca da norma além do texto se tornaram as engrenagens centrais do judiciário moderno, independentemente de inclinações ideológicas. Perfeito. Então, o que tudo isso significa, fazendo um apanhado geral para a nossa audiência? A gente saiu daquela ilusão francesa de um código perfeito, onde o juiz era só um leitor de texto. Passamos pela tentativa de transformar o direito numa ciência exata, cheia de molduras matemáticas com o Kelsen, até a gente finalmente chegar à compreensão moderna de que interpretar é construir. A norma só nasce de verdade no encontro do texto com a realidade humana guiada por esses princípios todos. Exato. E sabe, toda essa evolução deixa uma pulga gigante atrás da orelha para a gente pensar. Manda ver. Se a nova hermenêutica e o pós-positivismo nos ensinam que interpretar o direito exige uma fusão de horizontes, a compreensão da história, dos valores da comunidade, exige empatia. Como é que fica o futuro da justiça na era da inteligência artificial? Nossa. Porque, pensa bem, um algoritmo é essencialmente uma máquina absurda de ler textos e fazer silogismos lógicos cruzando dados. Exatamente como a velha escola da exegese sonhava. É verdade. A IA seria o ápice do silogismo. Pois é. E aí fica a reflexão profunda. Será que um algoritmo poderá algum dia fazer o verdadeiro trabalho hermenêutico de construir a norma? Aplicar princípios com base na empatia e na realidade humana caótica? Ou a gente estaria só reinventando a roda fria do passado? Fica aí pra gente continuar explorando. Que reflexão pesada para fechar, hein? Se a empatia é o que transforma o texto em norma viva, a IA vai ter um longo caminho pela frente. Pessoal, é fascinante ver como a letra fria da lei esconde tantas camadas filosóficas. Continuem questionando os textos ao redor de vocês e mergulhando cada vez mais fundo nas engrenagens que movem a nossa sociedade. Até a próxima!